E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre conjuntos compactos, que é um conceito bastante simples e que vai nos ajudar com algumas propriedades lá na frente em continuidade, tá certo? Então, vamos nessa! Bem pessoal, então como eu já falei, a aula de hoje é sobre conjuntos compactos. Tá? A definição de conjunto compacto é bastante simples. Um conjunto X é chamado compacto se X for limitado e for fechado. Tá? Então, um compacto nada mais é do que conjuntos que são fechados e são também limitados. Tá? Então, bem, dar exemplo disso é bastante simples. Tá? Por exemplo, se você pega um intervalo limitado fechado AB, a gente já sabe que intervalos fechados, eles são conjuntos fechados e nesse caso é limitado. Então esse é o exemplo mais simples de todos de um conjunto compacto, tá? Outro exemplo, claro, se eu pego uma quantidade finita de intervalos fechados limitados, quando eu uno essa quantidade finita de intervalos fechados limitados, a união finita de fechados é fechado. Então essa união, ela é fechada e, claro, a união finita de conjuntos limitados também é um conjunto limitado. Então a união finita de intervalos fechados limitados também é um conjunto compacto. Outro exemplo também simples é que a gente já provou, acho que eu deixei como exercício, que todo conjunto finito é fechado. E claro, todo conjunto finito é limitado também, né? Então, todo conjunto finito é um conjunto compacto. Tá certo? E agora dois exemplos de conjuntos que não são compactos. Por exemplo, um intervalo limitado aberto AB, ele é limitado, mas não é um conjunto fechado, né? Então isso é um exemplo de um conjunto não compacto. Embora seja limitado, ele não é fechado. Já o conjunto Z dos números inteiros, ele é fechado. A demonstração disso eu deixo como exercício e de fato é uma das questões da lista da nota de aula. Mas a sugestão para provar que Z é fechado é provar que o complementar dele é aberto. Tá? Prova que o complementar dele é aberto que dá tudo certo. Tá certo? Bem, Z é fechado, mas ele não é limitado. Logo, Z não é um conjunto compacto. Bem, o conceito é bastante simples, pessoal, e não tem muito até do que se falar em relação eu poderia botar alguns exemplos mais interessantes. Por exemplo, se eu considero assim, olha, o conjunto, esse eu poderia até ter escrito já na nota de aula, o conjunto xn, x, que é da forma xn com n natural, certo? Se eu unir isso com o zero, né? Se eu unir isso com o zero, eu consigo provar que esse conjunto é fechado. E eu já sei que ele é limitado. Que ele é limitado é simples, né? Esse conjunto é fechado e é limitado. Logo, X é compacto. Beleza? Bem, provar que esse conjunto é fechado, a gente usa aquele fato que a gente já provou na aula de ponto de acumulação, que o conjunto dos pontos de acumulação dele só tem o zero, tá? A gente provou para o conjunto X sem o zero, mas com o zero continua sendo que o conjunto do ponto de acumulação dele é só esse. E aí tem um exercício que se X contiver seus pontos de acumulação, então X é fechado, tá certo? Bem, isso também é exercício, tá? Bem, mas não tem muito o que falar além disso, tá, pessoal? Então eu já vou provar alguns resultados, tá bom? O primeiro resultado, ele é bastante importante para a gente porque ele caracteriza conjunto compacto. Mais uma vez, eu já falei sobre isso. Quando eu digo que um teorema caracteriza um conceito, é porque vai ter assim, o conceito, se somente se tal coisa acontece. Por exemplo, aqui, X é compacto se e somente se toda sequência de pontos de X possui uma subsequência que converge para um ponto de X. Eu estou enfatizando assim porque, veja, não é toda sequência de X possui uma subsequência que converge, não é só isso.
toda sequência de x possui uma subsequência que converge para um ponto que está em x, tá? Eu enfatizo isso porque a gente vai ver que o fato de ser limitado garante que toda sequência possui uma subsequência que converge. E o fato de ser fechado é que vai garantir que esse limite que a subsequência converge está dentro de x, tá bom? Tá certo. Então, vamos demonstrar esse teorema. Eu não vou fazer rascunho nele, tá, pessoal? Eu acho que não precisa e também não dá pra... Eu acho que não tem como eu ficar fazendo, por exemplo, algum esboço com ideia geométrica. Então, acaba que eu iria, no máximo, escrever o que já está digitado, tá? Então, eu vou passar aqui, praticamente frase por frase, explicando o porquê de cada coisa, tá certo? Então, é um se somente se, primeiro a gente vai provar a ida, tá? Isso aqui é a prova da ida, ou seja, eu vou supor que x é compacto e vou provar que toda sequência de pontos de x possui uma subsequência que converge para um ponto de x, beleza? Então, seja x um conjunto compacto, essa é a minha hipótese, e qualquer sequência de x, como x é limitado, toda sequência de x é uma sequência limitada, certo? Só que o teorema de Bolzano-Weierstrass garante que toda sequência limitada possui uma subsequência convergente, beleza? Então, toda sequência que está em x é limitada, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, possui uma subsequência que converge. Sendo A o limite dessa subsequência que converge, o que acontece? Esse A, ele é aderente a x, porque ele é o limite de uma sequência que está dentro de x. Então, A é aderente a x, só que x é fechado e deve conter todos os seus pontos de aderência. Então, A pertence a x. Então, o que foi que eu provei? Dado uma sequência qualquer em x, ela é limitada, logo possui uma subsequência convergente, e esse ponto limite tem que estar em x porque ele é aderente a x e x é fechado. Certo? Então, essa é a ida. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Vamos provar a volta. E aí, veja, quando eu for provar a volta, o que é que vai acontecer? Eu vou supor que toda sequência de x possui uma subsequência que converge para um ponto de x. Essa é a minha suposição. Eu tenho que provar que x é limitado e que x é fechado. Eu vou fazer essas duas provas separadas e as duas por contradição, tá? Então, suponha que toda sequência de pontos de x possui uma subsequência que converge para um ponto de x. E agora eu vou supor, por absurdo, que x não é um conjunto limitado. Tá, mas então pense, x não é limitado. Se x não é limitado, não tem nenhum natural n que limite todos os pontos de x. Isto é, para cada n natural, olha, para cada n natural, deve existir um x em x cujo módulo desse x, deve existir um xn em x, cujo módulo desse xn é maior do que n, certo? Então, pronto, eu vou pegar essa sequência formada desse jeito, uma sequência desse jeito, xn em x, onde o módulo de x é maior do que n. Essa sequência não é limitada e do jeito que eu tomei ela, nenhuma subsequência dela é limitada. Nenhuma. Tá? Porque não vai ter um natural que limite todo mundo da subsequência. Tá? Se eu pego um natural m, quando você pegar um termo xk com k maior do que m, o módulo de xk vai ser maior do que k, que é maior do que m. Então, nenhuma subsequência dessa sequência é limitada. E aí, a gente sabe que sequências convergentes são limitadas. Se nenhuma subsequência é limitada, então nenhuma subsequência dessa converge. O que é uma contradição, porque eu supus que toda sequência de pontos de x deveria possuir uma subsequência de pontos que convergia para um ponto de x, tá? Então aqui, se x não for limitado, eu consigo construir uma sequência onde nenhuma subsequência dela converge, tá certo? E agora eu tenho que provar, então, e gerou supor que x não é limitado, gerou um absurdo, logo x tem que ser limitado. Agora eu vou supor por contradição de novo, né, por absurdo, que x não é fechado. Beleza? Tá, x não é fechado. Se x não é fechado, tem que ter algum ponto aderente
a x que não pertence a x, né? Porque dizer que x não é fechado significa que tem alguém no fecho que não está nele, ou seja, que tem algum ponto de aderência que não está em x, certo? Tem algum ponto de aderência de x que não está em x, beleza? Esse ponto vamos chamar A, né? Vai existir um ponto A que é aderente a x e não está em x. Como ele é aderente a x, tem que existir uma sequência de pontos de x que converge para esse A. Existe uma sequência de pontos por definição de ponto de aderência. A é ponto de aderência a x, então tem uma sequência de pontos de x que converge para A, certo? Só que A não está em x. Se xn converge para A, toda subsequência de xn converge para A. Então, não tem nenhuma subsequência de xn que converge para um ponto que está em x. Por quê? Porque toda a subsequência aí vai convergir para o mesmo A e esse A não está em x. O que é uma contradição pela minha hipótese que toda sequência de x possui uma subsequência que converge para alguém de x, né? Nesse caso, converge para alguém que não está em x. E o que foi que gerou a contradição? O que gerou a contradição foi supor que x não é um conjunto fechado, tá? Então, se é verdade que toda sequência de x possui uma subsequência que converge para um ponto de x, então x também tem que ser fechado. Nisso eu concluo que x tem que ser compacto, porque eu já provei antes que ele tem que ser limitado, tá, pessoal? Então esse teorema é importante porque ele caracteriza conjuntos compactos e a gente vai usar ele já já, tá bom? Veja, e agora tem um exercício que também deve estar na lista de exercícios, é para provar que todo conjunto, se x é um conjunto limitado não vazio, então o ínfimo e o supremo de x são pontos de aderência de x, tá? Se x é limitado não vazio, então o ínfimo e o supremo de x são pontos aderentes a x. Lembre que ínfimo e supremo são conceitos que generaliza a ideia de maior e menor elemento do conjunto quando esses não existem, tá? O axioma da completude de R garante que todo conjunto limitado superiormente possui um sup em R, tá? Da mesma forma, todo conjunto limitado inferiormente possui um sup em R, tá? Isso aí é o axioma, né? Que existe um único corpo ordenado completo, né? Então essa completude de R garante essa propriedade e essa propriedade é a mais importante. Esse axioma é o mais importante para a gente dentro da análise, certo? É ele que faz a distinção, por exemplo, entre Q e R. Q é um corpo, Q é ordenado, mas Q não é completo, tá? C, que é o conjunto dos números complexos, que a gente não fala aqui, mas só para vocês saberem, C é um corpo, C é completo de um sentido mais amplo do que esse, certo? Mas C não é um corpo ordenado, beleza? C não é um corpo ordenado. O único corpo ordenado completo é o R, tá bom? Então, se X é um conjunto limitado, pela completude, não vazio, pela completude de R, X possui um ínfimo e um supremo. Não necessariamente X possui um mínimo, um menor elemento e um maior elemento, beleza? Quando é que X possui um maior elemento e um mínimo e um maior e um menor elemento? Quando esse ínfimo e o supremo estão lá. Se o ínfimo pertencer a X, X tem um menor elemento. Se o supremo pertencer a X, então X tem um maior elemento. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha resumido e lembrado a vocês essas propriedades que vocês devem ter visto já antes, tá bom? E aí eu quero provar um teorema que é importante pra gente. Esse teorema é importante pra gente. É ele que vai garantir um teorema de cálculo que é bastante importante, que é aquele lá que garante que toda função contínua definida no intervalo fechado e limitado possui um maior e um menor elemento. Que a gente usa muito isso em cálculo naquela parte de achar maiores e menores elementos de otimização e etc, tá certo?
Então, esse teorema garante que todo conjunto compacto possui um maior e um menor elemento. Veja, todo conjunto compacto ele é limitado. Então, eu já sei que existe um supremo e um ínfimo para ele. O que eu tenho que provar só é que esses dois caras, só entre aspas, né? Esses dois caras pertencem a X. Porque se o ínfimo e o supremo pertencem a X, então X possui um menor e um maior elemento, tá certo? Bem, é fácil de demonstrar sabendo o exercício anterior, porque no exercício anterior eu pedi para provar que se X é limitado, então provar que o ínfimo e o supremo de X são pontos aderentes a X, tá? Então, se X é compacto, então X é limitado. Se X é limitado, ele possui um ínfimo e um supremo, como eu já falei, e pelo exercício anterior, o ínfimo e o supremo são aderentes a X. Mas X é fechado e tem que conter todos os seus pontos de aderência. Se X é fechado e deve conter todos os seus pontos de aderência, sendo o ínfimo e o supremo pontos de aderência de X, não tem para onde correr, eles têm que pertencer a X. Dessa forma, aqui eu vou ter o menor e aqui eu vou ter o maior elemento de X, tá certo, pessoal? Bem, e agora eu só quero provar mais um resultado, eu espero que dê tempo, tá? Eu só quero provar mais um resultado que generaliza o teorema dos intervalos encaixados. O teorema dos intervalos encaixados diz que você tem uma sequência decrescente de intervalos fechados limitados, então existe pelo menos um elemento em todos esses intervalos fechados limitados, beleza? O teorema 1.50 generaliza isso, porque ele diz o seguinte, olha, eu posso tirar a hipótese de intervalo fechado limitado para um compacto qualquer. Lembre que todo intervalo fechado limitado é compacto, né? Então, esse teorema generaliza o teorema dos intervalos encaixados. Então ele diz o seguinte, se eu tiver uma sequência decrescente de conjuntos compactos, não vazios, existe pelo menos um número real que pertence a todos esses xn, tá? Existe pelo menos um que pertence a todos esses xn, tá bom, pessoal? Então vamos lá, pessoal, demonstrar esse resultado, tá certo? Bem, não é difícil entender a demonstração desse resultado não, tá? Veja o que é que eu vou fazer, tá? Eu tenho uma sequência assim, né? x1 contém x2, que contém reticências, que contém xn, que contém xn mais 1, e assim vai, beleza? Eu vou pegar um ponto x1 aqui, eu vou pegar um ponto x2 aqui, reticências, eu vou pegar um ponto xn aqui, xn mais 1 aqui, tá? Bem, assim o que é que acontece? Eu tenho uma sequência de pontos construída dessa forma e, claro, como x1 contém todos os outros conjuntos, essa sequência xn que eu construí está contida no conjunto maior x1. Então, essa sequência xn está contida em x1. Mas x1, lembre, ele é compacto. Eu tendo uma sequência que está contida no compacto, pelo teorema anterior, existe uma subsequência, eu botei xnk, que converge para um ponto A que está no compacto, que nesse caso é o x1, beleza? O que eu vou provar é que esse A, que é o limite de uma sequência de pontos de x1, tá? Esse A que está em x1, eu vou provar que ele está em todos os xn's. É esse o A que está em todos os xn's. E como é que eu provo isso? Tá? Não é tão difícil de verificar. Porque, olha, A, ele é o limite dessa subsequência. E do jeito que eu construí a subsequência, quando eu pego todos os termos xnk com nk maior do que n, todos os termos xnk com nk maior do que n, pertencem a xn. Por quê? Olha, eu tenho aqui o conjunto xn. Eu tinha um xn aqui, pertencente aqui. Eu não sei se esse xn está nessa subsequência, mas também não me importa. O que importa é que se xnk é maior do que o n, certamente o x e o nk pertence a esse conjunto e esse conjunto está aqui. Então, todo xnk, todo x e o nk com nk maior do que n, está no conjunto xn. xn é compacto e é fechado. Essa subsequência, eu botei até assim, subsequência, porque isso aqui é uma subsequência dessa subsequência, por isso que eu botei subsequência. Essa subsequência, ela está em xn e, claro, né, ela também converge para A, porque
essa daqui converge para A, então toda a subsequência dela converge para A também. Só que Xn é fechado. Se eu tenho uma sequência em Xn que converge para um ponto A, então A é aderente a Xn, Xn é fechado, então A deve pertencer a Xn, porque Xn é fechado e deve conter todos os seus pontos aderentes. E dessa forma, eu provo que A está em Xn para todo N. Que era o que eu queria mostrar, que existia pelo menos um ponto em todos os Xns, tá, pessoal? Então a gente continua a falar de conjunto compacto ainda, tá, no próximo vídeo. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Então, até mais!